Olá. Oi, oi, Sávio, tudo bom? Tudo. Que bom. Eu estava vendo o Trabalhando muito. telhado. Tava onde? Eu estava vendo o telhado. Falei, ué. É, fica aí. É que eu vou ter que ficar segurando, porque eu tô com bateria, mas eu não tenho noção de quanto tempo. Ah, é? Passei, tava. Aí assim eu controlo, né? Posso segurar, a gente vai conversando. Eu tenho que comprar esse negocinho que você comprou. Nossa, muito bom. É, eu tô Muito bom vendo, mesmo. você é confortável, né? Ó, Pega. conforto total. Tem que improvisar. Tem que olhar se não tem nada, como é que fala, atrás de mim que comprometa, né? Será que o negocinho ali que tá? Peraí. Ai, ai. Já tá na hora, né? É, deixa o pessoal entrar, né? Esperar um pouquinho. Tá. Não, esse aqui não dá também, não. Tem que ser maior a boca. Tá chovendo aí? Não, eu vim de Vassouras, peguei muita chuva na estrada, mas a chuva não chegou aqui. Aí relampeou, muito relâmpago, muito barulho, mas nada de chuva, né? É incrível que você vem na estrada até certo momento com chuva, de repente aqui não chove, aqui é muito seco. Por isso até ia te falar para você ficar tranquilo, que aqui não vai chover não. A gente vai poder sábado, domingo fazer um trabalho aí, sábado, né? Olha aí, a Mas Kátia entrou, tá dando boa noite para você.
Ah, oi, Kátia, são nossos amigos da Meliponicultura, né, Kátia? É. Fátima Arguilo, eu não conheço a É, a Fátima, mas Fátima é a imagino mãe do que Lucas. É a mãe do Lucas. imaginei. Ah, o Lucas, muito queridão da Na verdade, gente. deve ser o Lucas disfarçado, né, atrás desse perfil aí. É, Marcela Outdoor Marcela, também. olha aí a Marcela da UOS, Ah, que bom. vai Vamos estar nos conosco rever. hoje também. Pessoa Uhum, queridíssima. que bom. Vendo os coraçõezinhos, né? Marcela é da É, turma lá que está no combate lá no Pantanal, sabe? sei. Problema Combatendo sério lá, lá, né? é, Fogo. tentando, né, dar uma aliviada naquela situação dos animais lá que estão sofrendo, né, muito. É. Hoje a gente estava ali no. Hoje, assim, de vez em quando a gente dando umas voltinhas encontra os bichinhos, né? Hoje era um TU. Achei tão engraçado, ele estava passeando tão displicentemente, assim, ali na frente. Falei, cara, será que ele tá com calor mesmo? Deve estar querendo água. Aí botei lá para ver se depois ele pegava quando a gente não estivesse por perto, né? Mas os bichos estão com muita sede. Outro dia foi um anu preto, uns 3 anus pretos que vieram procurando água porque aconteceu de. A gente tem uns miquinhos, que eu nem sou fã, mas eles, você sabe que eles abrem a torneira da água? É uma coisa assim muito esquisita, porque eles Abrem a ficam pulando. torneira deles? Não é assim, né? Não é assim. Bom, Mas eles pisam, é uma torneira de alavanca, né? E ah, tá, tá. eles vão pisando ali, ó, e já teve situação da gente encontrar a torneira aberta. Acabou então que a gente Aham. colocou um coxinho de água. Mas aí alguns passarinhos estão vindo beber também. Hoje, ontem eram os anus pretos e hoje teve o TU por lá, né? As abelhinhas sem ferrão também estão indo buscar essas águas. E eu estou até com uma proposta de distribuir. Agora já está acabando a seca, mas ano que vem eu vou lembrar disso, na época da seca, distribuir umas que seja de barro, de preferência, ou garrafa PET, que a gente coloque pelo menos uma vez por semana espalhado lá pelo parque, sabe? Porque Uhum. isso é muito. Eles penam muito aqui com a falta d'água. A falta d'água aqui é uma coisa muito, muito chata mesmo, muito Não presente. sabia. Não É, sabia. a gente não tem represa, não tem o nosso riacho, ele é intermitente, então só na época da chuva que a gente tem riacho e nós não temos nem espelhos d'água, entendeu? Aí, então, pois é, Fátima, vamos. Você vai contar a novidade aqui? Eu posso contar Não, não, da você, variedade de pássaros? você conta daqui a pouco. Tá Ok, bom, vai ter Denise. muita coisa. Então, vamos começar. Vou fazer uma pequena apresentação, tá? Para quem já está conosco. Tá, vou É, agradecer a presença da Karen também, ela é minha parceira, só essa que eu vi que a Karen entrou, ela é minha parceira fica à no vontade. Comitê do Médico Paraíba. Obrigada pela presença e obrigada às outras pessoas também. Boa noite, Mônica. Mônica Welker, a diretora, nossa diretora do Instituto Ecoflora, presente também aqui na nossa live. Bom, vou Obrigada. fazer uma pequena apresentação da Denise, gente, para vocês, tá? A Denise é ambientalista, né? Sócio fundadora da Associação Civil Vale Verdejante, que existe desde 2006. É diretora de meio ambiente também do Centro Excursionista Brasileiro, que é o SEB, que fica ali no centro, no Lago da Carioca. O SEB é o clube excursionista, né, mais antigo do Brasil, se não me engano, é isso? É. Fez 100 É, anos ano passado. 100 anos, uau, é mesmo. Teve uma comemoração especial. É. E é representante da sociedade civil em alguns comitês da região ali do Médio Paraíba do Sul. Agora, falando sobre a ONG Vale Verdejante, do qual ela é sócia fundadora, né? Essa ONG desenvolve atividades de recuperação ambiental, reflorestamento,
educação ambiental, agroecologia, economia solidária, inclusão social, e também tem convênios com universidades, tipo a UFRRJ, né, que é a Rural, né, e a Universidade de Vassouras. A ONG Vale Verdejante também, ela é um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que faz parte do programa Homem e Biosfera da Unesco. E mais algumas coisas, né, Denise? Porque a gente fez É, assim uma mini bio mesmo para, né, não tomar muito tempo. isso. Mas eu queria que você começasse então se apresentando, dizendo um pouquinho de você e dessa relação tua intrínseca já, né, com a Vale Verdejante, né? E É, como é que você se situa nessa história aí, desde quando você está aí, e por que que você faz isso? tá ótimo. Bom, é um prazer estar aqui. O Sávio, o Instituto Ecoflora e o Projeto Pão de Açúcar Verde são dois grandes parceiros e estamos junto aqui. Vocês vão ter oportunidade, enquanto eu estiver falando aqui, de ver quais momentos foi tão importante ter parceiros e nessa qualidade de parceria, né? Isso é muito importante. E então, eu trabalhei 20 anos na Caixa Econômica Federal e depois disso pude me dedicar a essa questão ambiental. Se voltar no tempo, eu acho até que eu teria feito uma faculdade de ecologia, mas na época não existia. Então, o meu destino foi outro, minha vida se colocou de outra forma, mas a questão ambiental sempre me chamou muito a atenção, sempre foi uma paixão e, enfim, toda uma identificação com a natureza. E quando surgiu um momento da minha vida, né, em 2006, nós, aqui em André de Costa, que é um distrito de Vassouras, onde a nossa ONG está sediada, naquela ocasião, 2006, gente, é muito tempo atrás, 14 anos atrás, pensamos em organizar um grupo de caseiros jardineiros. Por quê? Porque nós temos até hoje uma poda muito forte em locais que você tem sítio, e essa poda é toda desprezada. Então a gente começou a pensar em fazer cercas vivas a partir das estacas, das podas, e a gente sairia de um estoque zero, custo zero, para tentar produzir essas mudas e vendê-las, né? E isso aumentaria a renda desses caseiros jardineiros envolvidos. Quer Bom, dizer, então você então já tinha residência aí, né? Já tinha já uma ligação com a região, né? muito grande. Eu venho para cá, nós estamos a 150 quilômetros do Rio, eu venho para cá desde muito bebezinha, e eu fui beber um dia, então, e aí venho para cá, tenho família aqui, e a gente foi se envolvendo com a comunidade de uma forma assim muito presente, muito forte, né? E aí, então, em 2006, eu e Mauro, meu marido, que era vivo na ocasião, começamos a nos envolver com um projeto de geração de renda para 10 caseiros aqui, 10 pessoas da comunidade, não necessariamente caseiros, eram 10 jardineiros, digamos. Bom, aí estávamos nesse processo quando, em setembro, o meu marido faleceu num acidente aéreo, e aí mudou um pouco o objetivo, né? Porque veio uma questão muito forte, muito pesarosa, e nós então resolvemos fazer um evento de arborização nas ruas, já convidando algumas pessoas para a questão de plantar árvores, né? E foi muito bacana. Então, houve uma certa adesão. Nós plantamos 50 árvores na localidade e trouxemos crianças. Foi muito válido, né? A partir de um convite desses jardineiros, um convite a mim, né, de continuar trabalhando na ONG. Naquela época também era mais presente a questão dos homens, né? Então, são grandes evoluções que nós estamos conquistando. Então, eu com um monte de com esses rapazes, não, vamos para frente. E, claro, sempre tinha voluntários e voluntárias nos ajudando. E aí a questão foi tomando um pé
que a gente quis ter a nossa própria área. Então, compramos uma área de 3 hectares, né, que são 30 mil metros quadrados, completamente pasto, completamente pasto. E nesse meio tempo também eu pude me desligar da Caixa Econômica e pude me dedicar a essa questão que é uma paixão, né, na verdade, é uma muito forte. Olha, E aí, estão escrevendo aí, grande mulher. filhão, né, meu filho. Então, aí eu acabei, então, começamos a plantar com um recurso financeiro muito, muito, muito pequeno, né? Então, o que que acontece? A gente falou, vamos plantar só 500 árvores, vamos fazer um movimento comunitário, e foi o nosso primeiro plantio com participação comunitária. Tivemos apoio da prefeitura, tivemos apoio de simpatizantes, familiares, comunidade local, foi muito bacana. E nesse dia, então, depois vocês podem visitar lá o site, e vocês vão ver as fotos de 2008, como nós éramos e agora como estamos, né? E foi então nossa primeira área de plantio. E a ideia de fazer assim, aos poucos, foi assim, foi muito gratificante e com um resultado muito positivo. Por quê? Se a gente tivesse plantado, aí uma dica para a galera de gestão, né, de gestão ambiental, se a gente tivesse plantado tudo de uma vez, provavelmente a gente ia cometer muitos erros. Até porque eu sou leiga, né? Agora eu conheço um pouquinho, mas por conhecimento empírico, não por ter, né, o conhecimento acadêmico, didático. Então, quando nós plantamos 500 árvores, e erramos várias vezes, porque nós plantamos 500 árvores desde 2008. Então, até hoje, né, 2019, a gente tem plantando todo ano 500 árvores. Muitas vezes cometemos erros, muitas vezes tivemos a questão de fenômenos que nos atrapalharam, como o fenômeno da crise hídrica, né? Foi um ano onde, normalmente, quando a gente planta 500 árvores, a gente tem um sucesso de 90%. Quer dizer, de 500, 450 sobrevivem. No ano da crise hídrica, foi justo o inverso. De 500, 50 sobreviveram. Então, Uau. aquilo chamou muita atenção, né, aos nossos olhos, do quanto a gente tem que ter um cuidado com a natureza e do quanto também a gente tem que estar presente nesse processo de conscientização e sensibilização das pessoas, né? E também foi a partir dessa experiência que consideramos também que não foi só o problema da crise hídrica, mas a questão do solo, dessa face que nós estávamos plantando as 500 árvores. Então, o que era muito importante nós nos aproximarmos de outras técnicas que trouxessem essa qualidade do solo, né? Que permitisse que as nossas árvores, mesmo na adversidade, superassem as dificuldades. E aí a gente se aproximou da agroecologia. Eu acho que foi um grande ganho para o Vale Verdejante quando a gente se aproximou da agroecologia e quando a gente se aproximou da agroecologia, o que que acontece? Você também se aproxima do social, você começa a ter uma visão mais ampla, né, da questão social, da questão cultural, até da questão tecnológica, que a gente também costuma comentar, pessoas que têm hérnias, porque nunca conseguiram usar uma tecnologia ao lidar com a terra, né? Então, as questões dessas ferramentas também são muito positivas, porque elas podem evitar vários problemas de saúde. Aí nos aproximamos também da questão econômica, porque você também tem que ter um proprietário de uma área, né? Seja uma agricultura familiar ou não, ele tem que ter uma noção do quanto, assim, ele tem que ter um resultado financeiro e ao mesmo tempo tem que plantar árvores, enfim, ou outras ações ambientais, né? Então, é importante eles entenderem, só um momento,
Desculpa. Então, é importante que as pessoas tragam a questão econômica para o seu processo de produção e respeito ao meio ambiente ao mesmo tempo. Então, eu acho que a agroecologia essa, trouxe essa consciência e dessa necessidade de colocarmos em prática essa atitude. Denise, e você, a sua família, como você falou, é, vive ali desde sempre, vamos dizer assim, né? Você tem uma tradição antiga ali da sua família, né? E, mas assim, vamos dizer assim, de um lado da coisa, né? Como proprietários, como é que foi essa transição quando você olhou para esse social e quis incluir essas pessoas? Porque é uma associação, não é? A Vale Verdejante? Sim, o Vale Verdejante é uma associação, né, sem fins lucrativos, e é, é assim, foi bem interessante esse seu ponto. Por quê? Porque as associações, as antigas ONGs do século passado, elas tinham um caráter paternalista. E foi uma opção do Vale Verdejante não ter essa atitude paternalista. Então, nós não poderíamos nos unir a outra associação, embora tenha muito valor. Nós temos uma associação aqui que tem mais de 50 anos, que vem fazendo um trabalho muito bacana, porque antigamente o município, o estado, não era presente nas localidades, né, rurais. Então, geralmente era a comunidade que se organizava para ter um posto de saúde, para ter uma escola, para ter uma creche. Isso tudo aconteceu através dessa outra associação, que chama Associação Amparo à Criança, de Andrade Costa. Então, ela foi fundada em Porque só 1959. para esclarecer para quem está assistindo, Andrade Costa é um distrito de Vassouras. Só que ele está distante, né? Ele está lá no extremo, não é isso? Nós estamos a 40 quilômetros de Vassouras e a 20 de Paraíba do Sul, que é o município mais próximo, né? Ah, E isso dificulta um pouco, né, todo o processo de gestão da própria prefeitura, né? Porque nós estamos distantes, mesmo, né? 40 quilômetros não é ali. Então, por exemplo, a diretora da escola viaja todo dia, 40 quilômetros, para ser a diretora da escola daqui, né? Para dirigir a escola. Algumas professoras vêm com ela, vêm e voltam, né? Então, que horas que ela sai de casa para chegar aqui, viajar 40 quilômetros é muito. Enfim, embora a prefeitura até disponibilize o transporte, né? Mas é uma distância então. Bom, então, o que que aconteceu? O Vale Verdejante optou por ser uma ONG individual, de criar a própria ONG, né? Nós decidimos, porque a gente tinha uma visão naquela época, embora fosse uma coisa assim, muito restrita a plantar árvores, mas já havia uma ideia de futuramente desenvolver atividades de educação ambiental, atividades econômicas, né? Como eu falei, socioeconômicas. E aí foi que a gente foi evoluindo nesse processo de criação e aprendendo muito, muito com os parceiros, aprendendo com nossos erros, né? Eu lembro, teve uma das vezes que a gente teve o evento, a gente todo ano tem um evento de plantio, com as 500 árvores, como eu falei, né? De 2008 a 2013, nós não tínhamos sede, nós só tínhamos o terreno. Então, pipis afora, era tudo ali, plantava e ia para casa, e cresce árvore, né? E quando a gente plantou essas árvores, quando foi o ano de 2011, se eu não me engano, nós estávamos aqui, muita gente vinha do Rio para me apoiar na hora. A gente vendia camiseta para arrecadar fundos, captava recursos naquele dia, tinha um processo. E muitas pessoas vinham do Rio e me ajudavam, e eu contava com essas pessoas. Só que aconteceu, foi no ano que teve uma invasão no Morro do Alemão, e essas pessoas não puderam vir. Aí eu falei, caramba, eu estou contando com pessoas que não estão aqui, por mais que elas queiram, não poderão estar. E aí começamos a aproximar mais um pouco da comunidade, entendeu? Então vou precisar contar
com a galera da comunidade mesmo. E aí organizamos, ó, pessoal, vai ter isso, preciso de você para vender camiseta, preciso de você para distribuir camiseta, preciso de você para isso. E a gente aí foi conseguindo, né? E as vésperas do evento é muito engraçado, porque agora não está com horário de verão, mas quando tinha horário de verão, o pessoal que é voluntário trabalha até 5 horas nos sítios, 5 horas da tarde ia para lá e tome de roçar, fazer buraco, limpa, varre, é uma farra, né? Para a gente arrumar, que assim é muito gratificante receber os visitantes. Então, todo ano, geralmente a gente recebe em torno de 200 visitantes nesse dia. É um dia que a gente recebe um monte de gente, né? E a gente foi crescendo. Quando teve a sede, aí já facilitou para receber as pessoas, já tinha um banheiro, né? Aí depois a gente tinha um outro banheiro, enfim, fomos organizando para dar mais conforto para as pessoas. E também tem o processo de transformação, né? O processo de transformação foi muito, é muito visível. Então, em termos de didática, é muito interessante de assistir. Que legal. É, porque é uma região muito pobre, né? É pobre ambientalmente, né? Não, também, né, ambientalmente, mas também tem uma população grande ali população tradicional, né, que são É, é, basicamente, né, empregados, né, em sítio, não é aqui é isso? um pedacinho. É bom, foi bom esse teu comentário, porque aqui é um bom lugar para você ver desigualdade social. Porque a gente tem, né, os sítios que têm determinado conforto e tem também os moradores, que são as pessoas que prestam serviços para esses sítios, porque aqui só tem duas fazendas e o restante são sítios. Então, os moradores que prestam serviço aos sítios ou prestam serviços na localidade vizinha, né? Ou prestam algum serviço para a prefeitura. Mas é uma localidade muito pequena, tem em torno de 1.000 habitantes, ou menos um pouco. De qualquer E forma, agora, hum, de qualquer forma seria um bom laboratório, assim, né, essa comunidade pequena, porém pobre, basicamente são descendentes de negros, não é isso? Tem uma comunidade de negros é grande, né? muito grande, porque É, como aqui era a região do café, né, sempre vale a pena comentar, foi uma região de origem, né, do café, quer dizer, atividade originariamente café, depois atualmente um pouco de pecuária, e isso fez com que essa população não conseguisse, né, melhor renda e também por outros motivos, hoje em dia até por segurança, acabaram preferindo ficar aqui, mesmo tendo uma renda menor, mas eles preferem ficar morando aqui para ter qualidade de vida, né? Eu acho isso interessante e como, assim, como moradora aqui atualmente, eu acho que é muito interessante a gente observar a maneira que as pessoas se relacionam e o tempo também. Porque acho que hoje aqui tem muitos colegas que são do Rio, né? E de uma cidade grande. E isso você percebe que a velocidade é outra. E é muito importante a gente participar dessa velocidade, respeitar o ritmo, a para cultura conseguir. também, né? A cultura é muito diferente das pessoas, né? A cultura é diferente, mas a gente tem uma questão aí de política pública, que a área rural é completamente abandonada. A área- Tudo que você vê, a área rural é abandonada. E- Então, é, não se compara. Esse é um lado negativo. Agora, tem um lado positivo que, eu falo em relação a Denise, tá? Eu, por exemplo, eu estou numa comunidade que eu considero que tem uma certa afetuosidade. Então, eu não sei se eu teria essa mesma energia se eu tivesse numa comunidade onde eu tivesse que vencer outras dificuldades, entendeu? Porque você acaba sendo um parceiro do professor de capoeira
e não sou parceira, como aprecio muito o trabalho dele. Aí tem, assim, você tem, você vê o crescimento, né? A gente chama que tem um grupinho lá do Vale, que a gente chama a primeira geração do Vale, né? Então, se a gente pensa em 14 anos, você vê, quando as meninas estavam com 4, agora estão com 18. Alguns deles já foram nossos estagiários, já estão na universidade rural, estudando administração ou gestão. Então, como eu digo, é muito gratificante você ver esse encontro, esse sorriso e se sentir acolhido, né? Acolhido de ambas as partes. Tanto eu me sinto acolhida, como eu creio que eles também sintam acolhidos pelo parque, porque eles estão ajudando a construir. E voltando na questão dos 500 árvores por ano, isso também faz parte de uma, eu não sei se a palavra é estratégia, mas de uma boa ideia de a gente tentar passar o pertencimento, entende? Porque se a gente planta de uma vez só, aquilo fica lá, pam, acabou. Mas não, como a gente todo ano planta, aí depois a gente conseguiu se unir a um grupo que faz caminhada no dia seguinte. E esse grupo, você sabe que vão 100 pessoas a um local aqui que chama Alto da Pedra, e é um outro líder comunitário que consegue juntar 100 pessoas, saem daqui, vão ao Alto da Pedra. Aí o grupo do SEB, né, do Centro Excursionista Brasileiro, que sempre vem, também prestigia, vai junto. Eu vou só num pedacinho, porque eu tô podre no dia seguinte. Mas é um evento que a gente realmente consegue mexer na cidade e trazer essa sensibilização, né, para as questões ambientais. Sim. Você diria que o mote principal aí é o reflorestamento, né? Vamos dizer assim, externamente, a referência mais forte, não é isso? Você diria que esse é só uma peça que conecta aí com outras atividades, como a inclusão social, agroecologia, enfim, todas as atividades que são desenvolvidas atualmente. Especialmente Não. eu tenho Uhum. interesse na questão da inclusão social. Como é que você se conectou com esse item específico, né? Tá E, ótimo. e a gente sabe que a Vale Verde a gente tem uma importância muito grande na região aí. Isso. Queria saber como é que você é, viu isso aí, como é que você fez essa conexão? Uhum. Vai ser um prazer falar disso, né? Então, o Vale Verdejante é interessante. Quando a gente olha a missão, que foi o que a gente colocou na finalidade, estatuto, é recuperação e preservação do meio ambiente. Antes do Mauro falecer, ele deixou pronto a missão e a visão. E nós Mauro era o mantivemos, seu ex-marido, né? meu marido falecido, meu marido que é falecido. Então, quando ele deixou isso pronto, na questão da visão, ele fala de educação, de atividade cooperativada. Então, ele deixou isso pronto, mas na época, talvez pelas nossas limitações e recurso e tal, nós focamos na questão de reflorestar. Talvez por uma identidade até minha, porque eu adoro planta, árvore, né? Então, eu adoro semente. E aí, eu não sei se por isso a gente foi para esse lado, que foi o que foi possível. Depois, eu acho que com essa entrada da agroecologia, foi que a gente cresceu nesse aspecto da área social e econômica. Quer dizer, e isso teve colaboração de outras variáveis que eu vou mencionar aqui, mas antes de mencionar essas variáveis, eu vou contar para vocês que o Vale Verdejante valoriza tanto as outras atividades, além da somente reflorestamento, que a gente resolveu organizar um pouco nossos programas. Então, esse ano, eu recebi uma consultoria pro bono, que de muito valor, e está me ajudando muito. Então, quer dizer, é como se você desse assim, nome aos bois, pusesse algumas coisas na caixinha e vai organizando. Então, por exemplo, nós temos um programa, que eu colar aqui, porque eu não sei os nomes todos de cor, é muito nome. A gente tem esse, realmente, como o Sábio falou,
carro-chefe é o Programa de Preservação e Recuperação Ambiental. Aí dentro desse programa tem várias coisas da agroecologia, que ao longo a gente vai falando, senão vira muita coisa, eu não vou ficar lendo, não. Tem o Programa de Educação e Cidadania, que nesse entra a inclusão social, e tem o Programa de Desenvolvimento Socioeconômico Comunitário, que é onde entra a questão da economia, né, que eu já falei várias vezes, da gente pensar em renda. E o programa de turismo, ele vai ser estruturado, foi uma colocação até do consultor, do Márcio Yatsuda, e ele falou, Denise, vamos organizar primeiro para depois a gente trabalhar nisso para ficar uma coisa bem estruturada. Foi muito legal. Então, quando a gente cria esses programas, o que nos fez aproximar desses programas, na verdade, tem muito a ver com o Sávio. Porque a gente começou a preencher editais. E preencher editais é bom e é ruim. É bom quando você ganha, e é ruim quando perde. E passou um edital pelo Sávio, aí o Sávio falou, Denise, eu não tenho perfil, esse tipo de edital não me atende. Aí eu falei, então vou tentar, Sávio, porque a gente acabou de perder um, que era uma embaixada da Austrália, pode ser que dê certo com a Fundação Banco do Brasil. E aí ele me passou o edital, eu preenchi e nós fomos repescados. Em algum momento, graças a Deus, a gente foi repescado. E aí foi que a gente começou a ter contato com algumas pessoas que nos trouxeram essa questão, por exemplo, do socioeconômico, que o nosso projeto não previa isso. Aí essa pessoa falou, Denise, aproveita, era um rapaz francês que estava prestando serviço aqui para uma outra ONG que chama Asplande. Estou vendo que a Ângela está aqui nos assistindo e a Ângela também é da Asplande. E aí ele deu essa dica, Denise, ele falava português muito bem, falou, precisamos incluir alguma coisa de mulher e tal, e aí foi que surgiu a primeira coisa de economia solidária junto com as mulheres. Num edital seguinte, eu falei que, sabe, quando aparecer um outro edital, eu tenho o dever e o prazer, né, de dividir com você. Aí a gente ficou de olho, quando saiu outro edital, nos inscrevemos. Esse foi um feito, porque eram 180 inscritos, 30 foram selecionados. O nosso foi do Rio de Janeiro, só o nosso. Então foi muito bacana esse edital a gente ter ganhado, né? E foi com a Fundação Banco do Brasil novamente. E quando nós havíamos preenchido a proposta, eu acho assim que é válido a gente demonstrar empresas sérias que se preocupam e conduzem. O próprio edital já conduzia a uma questão de você trabalhar a inclusão social. No caso, eles tinham um processo de hierarquização de proposta a partir de 3 itens que eles colocavam de inclusão social. Eram pessoas, chamam pessoas com deficiência, PCD, grupos LGBTQ, na época acho que não tinha o quê, e pessoas com neoplasia. E aí foi que primeira vez que a gente se aproximou dessa questão de trazer mesmo e ver o que a gente pode fazer para essas pessoas estarem mais pertinho da gente. E uma das ideias foi o jardim sensorial. Quando eu falei com o Sávio, eu falei, Sávio, acho que a gente pode montar um jardim sensorial aqui no Vale, e que tal a gente montar um no Mona, né? No Mona Pão de Açúcar. E falei, Denise, lá não pode incluir nada, por causa do tipo de instituto que é, né? É um monumento natural. Nada desse gênero. Aí eu falei, bom, então vamos fazer uma coisa itinerante. Aí, eu falei assim, então vamos fazer itinerante. Aí conseguimos escrever tudo, né? Pegar os orçamentos, fizemos uma carretinha, desenvolvemos essas plantas e temos as pessoas que vão que participam disso, né? Tivemos a oportunidade de ir a asilos, foi muito legal. Tivemos a oportunidade de pessoas com deficiência extrema, foi muito elogiado por parte das pessoas que nos receberam, dos professores, que eles falaram, eles veem um vídeo, mas sentiam um aroma
tocar numa planta é muito diferente. E isso foi muito bem visto. Então, acho que também foi uma coisa que atingimos um grande sucesso. É, eu acho que tudo que nós temos feito de persistir, de resistir, faz parte dessa inclusão, porque é muito difícil mesmo lidar com pessoas e é mais fácil desistir, né? É bem mais fácil desistir. Mas a gente resiste, insiste e não desiste. Verdade. Tem que ter muita persistência, né? As dificuldades, elas surgem no dia a dia e elas estão sempre nos desafiando, né? Porque esse trabalho é um trabalho voluntário, né? Um trabalho que a gente faz por amor à causa, realmente, né? É. Muito Não amor à temos, causa. não temos nenhuma expectativa, vamos dizer, né, econômica, nem, evidentemente, né, de prêmios, enfim, nada disso, né? Nossa situação realmente é contribuir para que a comunidade em que a gente está inserido, né, ela possa se beneficiar disso e crescer, né? Inclusive, você tem aí no Vale Verdejante um coletivo, né, que surgiu, as Mulheres Doces, não foi isso? Foi em 2017, né, a partir da ideia eu não lembro exatamente porque como foi que a gente montou isso. Mas nós começamos o nosso item chamava Introdução à Economia Solidária. E nesse item nós nos aproximávamos de tanto de mulheres quanto de jovens. Né, você tem toda uma meta, tem métricas, metas. Então, nós trabalharíamos com 5 pessoas, 5 mulheres, trazendo para elas a questão da economia solidária, o que era, como elas poderiam se movimentar e tentando apoiá-las. Isso, mais ou menos, tivemos essas conversas, só que em fevereiro, quando surgiu a época da goiaba, foi uma festa, né? Que estava desperdiçando goiaba, que era uma coisa horrorosa. E aqui, né, a gente às vezes corre o risco de ter alguns desperdícios. E aí eles falaram, não, vamos catar goiaba e vamos fazer goiabada. E aí foi um sucesso, porque aí foi a primeira reunião em termos com resultado, né, de produção mesmo. Então elas produziram bastante goiabada e a gente tinha uma feirinha também. Então levava para a feirinha, aqui, né, na localidade. A gente começou a tentar fazer esse movimento. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Vassouras se interessou e também colaborou, né, promovendo uma marca para elas, que virou, né, a marca das Mulheres Doces. E até hoje estamos produzindo, né? Uma coisa muito legal que acontece na área rural é você tentar um dar a mão ao outro. Agora, as Sim. adversidades, os problemas que são enfrentados são grandes, porque você não tem o escoamento do produto, né? Vender para quem? Se você, né, tem uma população pequena, essa população produz o que essas mulheres produzem. Então, nós tentamos criar um mecanismo que ainda está assim, tá funcionando, mas vai melhorar ano que vem, se Deus quiser, com o nosso trabalho e empenho, é que o Vale Verdejante fez o seguinte: o Vale Verdejante resolveu comprar alguns doces dessas moças para oferecer de contrapartida a doadores associados do Vale, entendeu? Então nós temos 2 processos de doação, né? Que a gente recebe doação e em contrapartida a gente oferece o doce. Um chama Amigos do Vale. Esse é mais fácil. Tem principalmente meus amigos do Rio. Sávio é um amigo do Vale, né, Sávio? E então a gente tem um controle financeiro a partir do momento que a colaboração de uma pessoa atinge o valor de R$ 50, a gente oferece um doce das Mulheres Doces. E quer dizer, então parte fica para o Vale Verdejante, realmente, para seus projetos, estrutura, infraestrutura e tudo, e 10 é passado para as Mulheres Doces, porque assim a gente dá um escoamento, né, ao produto delas.
E nós Denise, temos já alguns. uma interrupção. A gente está sempre falando de pessoas de baixa renda nesse caso, né? É, Sim, e com aí, certeza. e como é que é esse viés aí de inclusão social dessas pessoas, e até econômica, mas num segundo momento, né? Mas delas entrarem numa Ah, associação, se sentirem bem lembrado. valorizadas, elas gostam disso, isso, você acha que isso entrou na vida delas e isso ajuda elas a superar alguma coisa, alguma, reverte na autoestima delas, por exemplo? O Sávio foi muito bem lembrado, essa sua colocação. Aliás, eu acho que eu vou te contratar como entrevistador. Você está indo nos pontos ótimos. É, então, o que que aconteceu? O Vale Verdejante também teve a oportunidade de se aproximar de algumas pessoas e parcerias que puderam promover alguma coisa que colaborasse com esse crescimento delas, não só envolvendo doce, a produção de doces, né? Então, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de visitar o Palácio Itaboraí, que é uma filial da Fundação Fiocruz, e também fomos no Quilombo da Tapera, que é ali em Itaipava. E conseguimos o ônibus da Rural e foi muito bacana. Nós nos encontramos e elas gostaram muito, isso com certeza enriqueceu muito o processo. Quando nós fomos ao Rio de Janeiro para efetuar, né, o reflorestamento lá com o pessoal da Ecoflora e do Pão de Açúcar Verde, o Sávio, através de parceria com o Bondinho, conseguiu os ingressos para a gente levá-las ao Bondinho. Gente, são as fotos mais lindas do mundo. Eu acho que aquelas pessoas nunca pensaram em ver o Rio de Janeiro do alto. Era um dia bonito. Foi uma coisa assim. Nenhum deles São. conhecia, né? Nenhum deles. Não, nenhum. Tinha ido feito uma excursão desse gênero. Então, foi assim, foi muito gratificante. Denise, Depois, o professor Riquelme Sartori está conosco aqui, professor da PUC, né, da área de certo. restauração ambiental. Ele está perguntando se tem alguma parceria com a academia, né? Sim. Então, nós temos a parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, principalmente o Instituto Três Rios, que é aqui pertinho, e temos também com a Universidade de Vassouras. Temos documentação, temos muito interesse em ter parceria com a academia. Temos alguns TCCs já feitos aqui, temos trabalhos também já apresentados em simpósios. Eu vou disponibilizar depois no site esses trabalhos, que a gente ainda não colocou uma aba no site. Então, em pasta, mas ainda não está disponível no site. Trabalhos bacanas sobre solo, sobre a parte. Tem um muito interessante. O pessoal até da Rede Mata Atlântica Sobre Serrapilheira pediu. também, não é? Então, esse sobre Serra Pilheira foi um TCC. Uhum. E um último que foi, o último não, o penúltimo que foi feito foi sobre o valor econômico das árvores da Mata Atlântica no Vale Verdejante, né? O que nós temos de valor econômico lá, feito pela professora Erika Cortines, foi um bom trabalho também, A bem professora bacana. é da UFRR, da Rural do Rio de Vassouras, né? Três De Três Rios. Rios, né? Ela é da Professora Rural Érica de Três Rios. Cortines, que é a esposa Isso. do André Pereira também, né? Que é professor também, É. né? Tá. Ele é mestre também, mas Aham. ele é mestre em botânica. Uhum. Então, foi muito bacana esse trabalho. Tem um agora sobre solo. A gente acaba aprendendo um monte de coisa, né? Denise, Isso é bom. o plantio mais antigo tem quantos anos? 2008. 2008, né? É, Tá. foi em Tem 12, 2008. 12 anos, né? O plantio mais É, antigo. É um mais bom antigo. laboratório, né? Para um estudante, para pessoal da academia, né? Muito interessante, porque, né, a gente. É um plantio também escalonado, né? Para entender melhor aí, né? A cada ano, como você falou, vocês, né, plantam 500 mudas, envolve a Uhum. comunidade, né? Tem atividade com abelha sem ferrão, enfim, É. agroecologia, né? Uma série de coisas que se complementam e que enriquece muito esse processo para um estudante, por exemplo, né? Como, por exemplo, o trabalho sobre serrapilheira, né? Que
né? Mede uma área, vê lá, a outra é mais nova, vai ter menos, serrapilheira. E nisso o estudante tem um bom corte, né, do que acontece nesse processo, né? Foi muito interessante, porque como a gente, de uma certa forma, distingue as áreas que foram plantadas em cada ano, é possível fazer essas comparações, né? Porque 2008 e 2009 foi num local, a partir de 2010 começou a ser em outro local e depois em outro, né? Em outra face, como eu falei. Mas tudo conectado, Tudo no mesmo terreno, mas dá para ter né? uma noção como que Sim, foi essa sim. evolução, né? Agora a gente está numa fase de enriquecimento, porque a gente já tem uma boa quantidade de sombra. Então é a época que está entrando as jussaras, os jequitibás, né? Já estamos podendo entrar com essas árvores que, no caso, uma palmeira, mas que futuramente eu acho que vai atender bastante ao Vale Verdejante. E você já teve algum E problema de fogo lá, Denise? graças a De Deus, não. queimada? Não? Não, não, lá Bom, dentro não. Nós temos muitos problemas aqui na localidade. porque ela é Estamos cercada de tentando. pasto, não é a tua propriedade lá, né? O Vale É, Verdejante. ela é cercada de pasto, mas está tudo meio sob controle assim. E a gente tem um projeto que a gente escreveu, ainda não obtivemos sucesso, mas a gente também tem isso, né? O Vale Verdejante tem uma característica muito interessante. Se a gente não consegue de um jeito, a gente consegue de outro, honestamente, mas consegue. Então a gente passou aqui na localidade, fizemos tipo uma vaquinha e adquirimos uma trituradora de 14 HP de resíduo vegetal. E conseguimos com uma pessoa jurídica, uma carretinha, chama R3, é uma empresa de contabilidade, R3 Setor R. E aí, com isso, já esse ano, a gente já andou com a carretinha por aí, fazendo a prática, né, de triturar resíduo para tentar mobilizar a comunidade para não colocar fogo, porque é proibido, mas as pessoas colocam, né? Então a gente tem que tentar. Tem uma coisa muito boa, uma notícia muito boa para o Vale Verdejante, e eu vim da prefeitura hoje, cada hora fico mais feliz com essa notícia, que a gente vai conseguir se tornar uma RPPN em 2 hectares da nossa área, né? Vai Grande ser notícia, essa, hein? vai pegar a mata ciliar, vai pegar todo esse reflorestamento. Nós não pegamos a área inteira, porque 1 hectare a gente se dedica à produção de alimento, né? Então, é onde tem os cafés, as goiabas e o próprio canteiro agroecológico. Então, essa RPPN vai trazer um status que permite muita coisa para o Vale Verdejante. Vai ser muito legal. Uma delas é uma prioridade nos bombeiros, porque os bombeiros, eles não atendem incêndio florestal. E quando você se torna uma RPPN, ele passa para um estágio de prioridade, como se fosse uma questão de pessoas, entendeu? Então, isso também vai E ser muito legal. essa área transformada em RPPN passa a entrar para um cadastro nacional, inclusive, né? Vai passar por Ou SNUC. seja, Primeiro, vamos. Aí a gente tem bastante caminho, né? A nossa RPPN não é uma. Você tem dois tipos de RPPN, né? Você pode. Bom, RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural. A partir do momento que você institui uma área de RPPN, ela consta em cartório e ela é preservada para sempre, sempre. É, ela, inclusive, que se mudar de dono, o terreno, a propriedade, ela não pode ser desmontada. não Realmente pode é ser uma. desfeita aquele registro, né, É, daquele terreno como não. RPPN. Denise, o nosso tempo está acabando, Ah, infelizmente. mas foi muito bom. Falamos pra caramba, muita Queria que coisa você, legal. queria que você desse assim, uma palhinha de como é que você vê o futuro do Vale Verdejante. Bom, eu vejo sempre as coisas muito promissoras.
e eu acho que a gente tem que investir num processo construtivo. O meu trabalho sempre é em relação à construção, tentar o máximo de empatia, de, de produção de material que realmente traga valor para a vida das pessoas e para o meio ambiente, naturalmente, né? Então, eu creio que a gente tem que ter um esforço conjunto, indispensável, qualquer pessoa é indispensável, temos que todos estar juntos nesse processo de crescimento. Aqui é pequeno e a gente faz aonde dá, mas o pouco que a gente faz, eu acho que tem um reflexo que a nossa proposta é essa, sermos um espaço demonstrativo de práticas ambientais. E dessa forma a gente atingir um universo maior. E sempre olhando para essa comunidade ao redor que está ali carente, precisando de uma ajuda também, até de uma referência. A Vale Verdejante hoje é uma referência nessa região? Com certeza. O nível de credibilidade que nós temos, ele é notado em vários locais, né? Acabei de encontrar com o prefeito hoje, é, tive essa resposta dele, né, do quanto existe essa credibilidade, prefeito de Vassouras, o Comitê de Paraíba do Sul, de Meio Ambiente, o Comitê de Proteção e Defesa da Criança de Vassouras, nós estamos presentes na Reserva Biosfera, né, os postos avançados da Reserva Biosfera. Eu acho que nós estamos, assim, nós construímos uma trajetória que nos traz o resultado para continuar trabalhando, né? Ah, trouxe resultado, mas muito trabalho pela frente. Que bom, respirou, gostou do aplauso, tá? Agora vamos continuar a trabalhar, que tem muita coisa para acontecer. Rapidinho, Denise, e a estação meteorológica conseguiram instalar? Ah, ela está instalada desde julho de 2018 Que foi e um convênio isso aí? Não lembro. não, isso foi um presente que eu dei para mim. Ah, Eu tive a legal. oportunidade de dar esse presente para mim e me dei. E ele tá, os dados estão no site desde julho de 2018. E espero que eles contribuam, né? Porque tem a questão da umidade, do índice pluviométrico, tudo isso que aqui na nossa região pode colaborar com a academia, né? Com outras Denise, fala situações. o site então da Vale Verdejante. Bom, o site é www.valeverdejante.org.br. E Nós o estamos contato de também. vocês. O meu contato eu posso depois, eu vou falar o meu celular, né, do Zap, porque geralmente facilita devido às vezes a internet não tá boa, isso assado. Bom, o Temos um DDD é minuto, 20, Denise. tá. O DDD é 21, o telefone é 995598251. Mas aqui pelo Instagram, essas coisas, a gente sempre também é localizado. E Denise, eu fico. parabéns, viu? Olha, eu sou um Obrigada. fãzão teu. Parabéns mesmo. Hoje eu estou te convidando aqui para abrir essa série de 10 lives do Instituto Ecoflora. Serão sempre às terças e quintas, às 19 horas. Mas eu não estou te chamando aqui hoje, eu não te chamei como amiga. Eu te chamei por ser essa mulher admirável que você é, essa guerreira, essa batalhadora pelo meio ambiente, essa pessoa que, como a gente falou agora há pouco, já é uma referência nessa região, né, premiada, admirada. E olha, força aí, vamos em frente. E tenho certeza que você. Ó, a Márcia está pedindo um e-mail aí, Denise, rapidinho. Tá bom. Ah, meu Deus, o meu e-mail é denise.tomé, com th, @valeverdejante.org.br. Mas no site também tem o espaço de Ah, contato, que é obrigado, mais Denise. fácil. Vou salvar aqui, senão Obrigada, a foi um gente prazer. perde esse papo maravilhoso. Tá, Beijo, muito tudo de bom, obrigada. tá? Um beijo, Valeu, tchau, pela oportunidade. Tchau. obrigado.